Bem-vindo ao podcast Opinião em Foco, nosso momento de debater sem criar treta. Hoje, a nossa análise se aprofunda no relatório gerencial de outubro de 2025 do Fundo de Investimento Imobiliário SP Downtown, o famoso SPTW11. É um fundo com uma estrutura bem peculiar, né? Ele detém um único ativo, o edifício Badaró, lá no centro de São Paulo, e esse ativo está alugado para um único inquilino, a empresa Atento. Exatamente. E essa estrutura que parece simples, na verdade, esconde a questão central que a gente vai explorar hoje. Será que o SPTW11, com seus altos rendimentos e um desconto patrimonial enorme, representa uma oportunidade de investimento subvalorizada? Ou, por outro lado, será que os riscos de concentração num único imóvel e num único inquilino o tornam, na verdade, uma aposta perigosa, uma armadilha? Olha, eu vou defender a perspectiva de que o fundo é sim uma oportunidade atraente, claro, para o investidor que está ciente dos riscos e sabe o que está fazendo. E eu vou argumentar que a concentração de riscos supera e muito os potenciais benefícios. Para mim, representa um investimento de baixa qualidade. Bom, o meu ponto de vista é que o mercado está precificando o SPTW11 de uma forma excessivamente pessimista. E é aí que a oportunidade se cria, sabe? Os números falam por si. A gente está falando de um dividend yield de mercado altíssimo, de 13,9% ao ano. É um número muito expressivo. O fundo está 100% locado, sem vacância física nem financeira. E mais, o contrato de locação é de longo prazo, com um prazo médio remanescente, o L, de 6,9 anos. Isso dá uma previsibilidade de receita. Mas o principal indicador de oportunidade, para mim, é o preço sobre valor patrimonial, o PVP, de apenas 0,62. Isso significa, na prática, que o investidor compra os ativos do fundo com um desconto de 38%. Certo, É curioso você ver esses números como oportunidade, porque, para mim, eles piscam em vermelho vivo, sabe? São um alerta de risco elevado. A minha visão é que essa estrutura do fundo é a sua maior fraqueza. Ele é monoativo, com apenas o edifício Badaró, e monoinquilino, dependendo 100% da receita da Atento. Qualquer problema com o imóvel, ou pior, com o locatário, e a receita do fundo vai de 100 a 0. Não tem um plano B. A liquidez diária média de só R$ 53 mil é baixíssima. Tenta entrar ou sair de uma posição maior sem afetar o preço da cota é quase impossível. E o desempenho histórico? Desde o início, ele perde para o CDI, 7,5% ao ano do fundo contra 9,8% do CDI. Para mim, o alto rendimento atual é só um prêmio pelo risco extremo que o investidor está correndo. Aliás, se você concorda que analisar os riscos é fundamental, aproveita e compartilhe essa análise com um amigo que também investe. Eu entendo a preocupação com a concentração de verdade. É um ponto válido. Mas, por outro lado, isso também pode ser visto como simplicidade, entende? Um contrato longo, com uma empresa estabelecida como Atento, oferece uma segurança que portfólios muito pulverizados, com alta rotatividade de inquilinos, simplesmente não tem. E esse desconto de 38% no PVP, ele já precifica esse risco. O investidor já está sendo compensado por isso. Se a percepção de risco do mercado diminuir um pouco, existe um potencial de valorização da cota muito, muito significativo, além do dividendo, claro. A propósito, se você gosta de análises aprofundadas como esta, não se esqueça de seguir o podcast Opinião em Foco, para não perder nossos próximos encontros. Essa é uma visão otimista, mas a história mostra que depender de um único inquilino é uma estratégia frágil. E se a Atento decidir não renovar o contrato lá em 2032? Ou se ela enfrentar dificuldades financeiras antes disso? O fundo vai de 100% de receita para zero. A performance do fundo em 2025, de 24,6%, isso foi um ponto fora da curva. A gente não pode esquecer o cenário macro que o próprio relatório menciona, Selic em 15% ao ano, juros reais acima de 7%. Esse ambiente pune ativos de maior risco. E o segmento de escritórios, o office, onde o SPTW11 se insere, teve um desempenho negativo em outubro. Então, ele está nadando contra a maré do próprio setor.
Continue acompanhando nosso raciocínio e aproveite para seguir o podcast Opinião em Foco. Mas eu vejo o cenário macro de outra forma. O relatório também menciona o ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos, o que pode acabar atraindo capital estrangeiro para ativos de risco aqui no Brasil, como os FIIs. E tem um ponto de fortaleza que, para mim, é crucial, ainda mais com juros altos. O fundo não possui alavancagem financeira. Ele não tem dívidas. Isso o torna muito mais resiliente num cenário de crédito caro, sabe? A distribuição de 42 centavos por cota tem sido consistente, o que mostra a capacidade do fundo de gerar caixa de forma estável. Se esta discussão está clareando as suas ideias, que tal deixar uma curtida? Ajuda nosso trabalho a chegar a mais pessoas. Sim, a ausência de alavancagem é de fato um ponto positivo, eu concordo. No entanto, ela não anula o risco fundamental do negócio. A localização do imóvel no centro de São Paulo também é um ponto de atenção. Embora seja uma região histórica, ela não é considerada uma região corporativa prime, como uma Faria Lima, por exemplo. Isso pode dificultar muito a locação para um novo inquilino no futuro, caso a Atento saia. E a queda no número de cotistas, de 21 mil para 18 mil, isso pode indicar que os investidores estão de fato saindo do fundo, talvez preocupados com esses mesmos riscos que eu estou apontando. Seu curtir nos incentiva a continuar trazendo estas perspectivas diferentes. Contamos com você. Eu concordo que a localização não é prime, mas isso também se reflete no preço. O aluguel médio de R$ 61 por metro quadrado é competitivo e o imóvel serve perfeitamente às necessidades de um inquilino como Atento. A questão fundamental para mim é se o dividendo de quase 14% ao ano e o desconto de 38% sobre o patrimônio são uma compensação justa pelos riscos. Na minha visão, para um investidor com um portfólio já diversificado, onde o SPTW11 seria uma pequena parte, a resposta é sim. E eu quero saber a opinião de quem nos ouve. A compensação é justa? Deixe sua análise nos comentários. W11 é um caso clássico do que a gente chama de armadilha de valor. Os indicadores parecem atraentes assim à primeira vista, mas os riscos estruturais, ser monoativo, monoinquilino, com baixa liquidez e numa localização secundária, são grandes demais. A falta de diversificação torna o investimento excessivamente vulnerável a um único ponto de falha. E eu concluo reafirmando que, embora os riscos de concentração sejam reais e não devam ser ignorados, eles estão, na minha opinião, claramente refletidos no preço atual da cota. O fundo oferece uma geração de renda robusta, consistente, sem dívidas e com um potencial de valorização significativo. Para o investidor certo, representa uma alocação tática de alto rendimento. Fica claro que a análise de um mesmo ativo pode levar a conclusões bem diferentes, né? A decisão final vai depender do perfil e da estratégia de cada investidor, que precisa ponderar a relação entre o risco que está disposto a correr e o retorno que espera obter. Esperamos que esta discussão tenha ajudado a iluminar os diferentes ângulos de análise do SPTW11. Há muito mais a ser explorado nos dados do relatório. E agora a gente quer ouvir de você. Deixe aqui nos comentários qual fundo imobiliário você gostaria que a gente analisasse num próximo encontro. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua atenção. Até a próxima!